e querem tomar iniciativa para empreender. Como é que você destrincharia um passo a passo do que elas precisam fazer para conseguir agregar valor para a sociedade? Mas eu acho que o quarto ponto para mim é o mais importante. Você tem que pensar muito grande. Você não pode pensar pequeno. Eu costumo dizer uma coisa que o Fabrício, que é o fundador da Móvel, me ensinou. Que ele sempre falou assim, eu conheci vários empreendedores. Cara, acho que vamos colocar assim um guidebook, tá? De passo a passo. Você acha que pessoas que estão agora motivadas pela sua conversa e querem tomar iniciativa para empreender, como é que você destrincharia um passo a passo do que elas precisam fazer para conseguir agregar valor para a sociedade e poder retribuir todo esse conhecimento que ao longo desse episódio você concedeu para elas? Cara, acho que a primeira coisa é você tem que ter tua missão, como você falou, sabe? Seja ela qual for. E às vezes as pessoas falam, eu começo um negócio. Não, cara, o que te move? Né? O que te incomoda? O que te faz chegar em casa e falar, puta que pariu, que inferno isso aqui? Acha aquilo que te incomoda demais. Porque aquilo vai ser uma energia violentamente grande. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, se aquilo tá te incomodando muito, ou você é muito apaixonado por alguma coisa, provavelmente tem uma solução para aquilo. Qual é? Não sei. E aí que entra o empreendedorismo. O empreendedor é um cara que busca, uma garota que busca ideia, solução. É a hora de começar a testar. O grande erro da maioria das pessoas que começam aí é que elas pintam algo muito complexo. E ao pintar algo muito complexo, fica difícil. Ou seja, imagina aqui, se você quiser começar alguma coisa na linha do conteúdo que a gente estava falando, você não precisa desse estúdio maravilhoso. Você pode começar com o celular da sua casa, como o Whindersson Nunes começou, gravando de uma forma extremamente precária. O Whindersson é um baita exemplo, cara. Eu lembro que vi um vídeo dele falando que tinha que andar 1 hora de ida e de volta para pegar a câmera de um amigo, de uma amiga, para ele poder fazer os vídeos. Isso. Entendeu? Veja, você tem que começar simples, até porque se você tiver uma ideia muito ruim, você vai descobrir isso da forma simples. Você não precisa do complexo. Então, esse é o terceiro ponto. Assim, começa a testar várias coisas. O empreendedorismo não é começar algo grande. É fazer uma série de pequenas coisas que vai te mostrando se aquilo vai te levar para algum lugar ou não. Mas eu acho que o quarto ponto para mim é o mais importante, cara. Você tem que pensar muito grande. Você não pode pensar pequeno. Eu costumo dizer uma coisa que o Fabrício, que é o fundador da Móvel, me ensinou. Que ele sempre falou assim, eu conheci vários empreendedores que faziam um trabalho maravilhoso ao longo da jornada. Aí chegava alguém com 100 milhões, comprava o mercado e ele desaparecia. Qual é o ponto aqui? As pessoas no Brasil não foram acostumadas a pensar grande. Grande. Eu quero ser o maior, com a melhor solução no mundo. Quando você pensa grande, aquela missão, aquele incômodo, associado a esse pensamento grande, cara, ela cria um caminho que provavelmente ninguém está pensando no seu entorno. E aí se você aprende a fazer as coisas rapidinhas, pequenas, testar, descobrir se é bom, se é ruim, esse caminho vai se desenhando. É relativamente simples você parar para pensar. O problema é que as pessoas às vezes criam problemas anteriores a isso. É verdade. Eu costumo associar muito o empreendedorismo a buscar saúde. Então, quando alguém fala assim, cara, como é que eu começo? Aí eu falo para a pessoa assim, cara, se você tiver que melhorar a sua saúde hoje, como é que você começa? Eu falo, sei lá, eu penso, primeiro, o que é ter saúde? Ter um corpo assim, ter esse peso, eu queria ser assim, assado. Eu falo, beleza, então você já descobriu onde você quer chegar, né? Então sua missão é a saúde e os KPIs disso é o que você está dizendo. Beleza, o que você faz agora? Eu me matriculo na academia. Ótimo, você faz um plano anual ou mensal? Melhor fazer mensal, porque vai que eu não gosto da academia. Boa, então já começou bem. Aí você faz academia, não gostou, o que você faz? Procura outro esporte. Aí você começa a fazer, sei lá, bike. Não gostei também. Aí você procura outro. E aí você vai descobrindo o caminho. Aí uma hora você acha aquilo que você gostou. Ou seja, isso é a solução. Você é o cliente, né, do seu próprio caminho aqui. E aí você fala, puta, agora eu vou com esse esporte até o fim. Com que frequência? 5 vezes por semana? 2 vezes por semana? 3 vezes por semana? Aí por isso que você vai ao médico medir como é que tá a tua pressão, como é que tá tua diabetes. E aí você acha o caminho. É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Como é que você fica saudável? Sei lá. Vai lá descobrir. Para cada um é de um jeito. Porque eu gosto de chocolate, você talvez não goste. Talvez você fume, eu não fumo. Então, cada um vai ter uma solução. Só que você precisa testar. Né? Por isso que muita academia ganha dinheiro como? Te vendendo um plano longo. Você chega lá, faz, um mês depois você desiste, e aí ficou lá o resto da matrícula, das mensalidades pagas. Isso daí é estratégia de geração de equity, contratos de longo prazo, recorrência e previsibilidade de receita. E aí, cara, olha como isso que eu tô te falando tem muito a ver com aquela pergunta do negacionista que você falou. Eu falei de perspectiva só aqui. E aí isso me leva
agora para outras duas coisas que eu queria falar que eu acho super legal. Então, beleza, a gente tá falando de perspectiva, missão, né? Pensar grande e agora começar a fazer as coisinhas. Existe um livro que para mim é uma grande referência, que é Em Busca do Sentido da Vida, de um psiquiatra austríaco chamado Viktor Frankl. Tá bom. Ele foi para o campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, judeu, e ele saiu vivo junto com outras pessoas, e aí ele passou a estudar o porquê que algumas pessoas saíam vivas e outras não. E aí ele chega à conclusão, e isso torna um grande best-seller mundial até hoje, que é, isso, né, décadas atrás, que é o homem que tem um meaning, tem alguma coisa para ele buscar, ele desiste menos, ele vai achando mais soluções. Então é provável, por exemplo, uma pessoa num campo de concentração que fala, eu preciso educar meus filhos, eu preciso educar meus filhos. E aí ele passa por situações em que ele resiste ou ele tem mais paciência para não ser morto, né? Até que ele consiga um dia sair de lá. E tem um outro que eu uso também como exemplo, que eu adoro, que chama Stockdale Paradox. Do Jim Collins, né? Do Good to Great. Exatamente. Então é isso. Então é um general... Por que você não fala sobre o Stockdale Paradox? Vamos lá, mas é fenomenal. É um general americano que é preso na guerra do Vietnã. E aí ele fica lá por um bom tempo, acho que passa de um ano, né? São 7 anos, exatamente. E aí em algum momento ele sai e ele olha para isso e começa a tentar entender também por que algumas pessoas saíram e outras não. E aí ele fala de duas coisas. Primeiro, que você precisa reconhecer os fatos brutais que estão na sua frente. O empreendedor tem pouco recurso, ainda estou começando com a ideia, eu só vou descobrir isso depois que eu testar. Isso é um fato brutal. Por que isso te faz? Isso te tira a miopia de algumas coisas. Mas sem perder a fé, sem perder a perspectiva de que as coisas vão ser boas lá na frente. Perspectiva de novo. Então você vê a importância da perspectiva. Por isso que empreender para mim é ter a missão, é ter o sonho grande, porque isso te dá perspectiva. De novo, tem tudo a ver com a discussão com o negacionista. Você sai da visão míope de curto prazo e leva ela lá para frente. Eu acho brilhante essa analogia com o paradoxo do Stockdale, porque ele traz uma perspectiva diferente do que a gente está acostumado a ver. Porque o Jim Collins, no livro Empresas Feitas para Vencer, a tradução em português, ele diz que os excessivamente otimistas, até um ponto onde chega a ser irreal o otimismo deles, fez com que eles acabassem entrando em depressão, enlouquecessem, às vezes até tirassem as suas próprias vidas, porque eles sempre diziam que Natal iria vir, e aí Natal vinha, e Natal ia, e eles não conseguiam sair de onde eles estavam prisioneiros. Muitas pessoas torturadas, mas o Stockdale, o general, não. Ele acreditava que ele iria sair, mas ele sabia que não ia ser no próximo Natal. O que ele sabia é que, independentemente, ele iria perseverar, ele iria prosperar a partir disso. Essa é uma mentalidade que traz para a gente em foco uma coisa que faz sentido para qualquer coisa na vida. A gente precisa acreditar que vai dar certo, não por um quesito irreal, dado que a gente tem noção da realidade bruta, dos fatos que estão aqui à nossa volta, quais são os recursos que a gente tem ao nosso dispor, e falar, eu sei que eu consigo, como é que eu faço com isso que eu tenho dar certo? Se você coloca em perspectiva, sempre teve gente que partiu num lugar muito pior e conseguiu. E se a gente se considera pessoas cuja nossa competência é mínima comparada às outras pessoas e que a gente não está partindo de um diferencial acima delas ou não, a gente consegue fazer também. E aí entra a diferença entre quem acredita que consegue e quem acredita que não consegue, né? Como disse o Henry Ford, as duas estão certas. A gente precisa acreditar que consegue, porque se a gente não acreditar, ninguém vai acreditar na gente. Afinal, se você já vestiu alguma camisa que você sentiu bacana, olhou no espelho e falou, caraca, eu tô pintoso hoje, velho. Passou um perfume, penteou o cabelo, você se olhou e falou, rapaz, olha, hoje eu tô bonito. E isso cria uma mudança de comportamento na gente, né? É diferente você acordar, você tá com bafo, tá com a cara toda esquisita, embolachada, cabelo todo desgrenhado, porque isso molda a forma como você se porta. E a forma como você se porta, a sua linguagem corporal também muda a forma como você fala e você se expressa e automaticamente muda a forma como as outras pessoas te ouvem. Então, se você fica continuamente dizendo pra você que você é inferior, que você não é, você é o mínimo, que você não sabe, você não tem conhecimento, que você não tem lugar ali, as outras pessoas vão começar a acreditar em você, porque essa é a mensagem que você está transparecendo.